Nós vamos agora para o Recife, lá no Pernambuco, onde está o advogado e também cientista político, doutor Manuel Severino Moraes de Almeida. Lohane, obrigado, viu? Boa noite para você. Boa noite. Doutor Manuel, seja bem-vindo. Boa noite, está tudo bem? Obrigado, Jodeval. Mais uma vez, o prazer está com você. Prazer é nosso. Como é que é? Eu queria a avaliação do senhor sobre essas declarações desse hacker, que a relatora da comissão diz que são declarações bombásticas. Como é que o senhor vê isso? É verdade. Veja, a CPI agora ela subiu de andar, né? Tanto no mundo da política como no ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, você tem um candidato tentando fraudar a eleição, mobilizando um hacker a partir de uma deputada, né, Zambelli. Claro que tudo isso que a gente está falando são, evidentemente, elementos que vão ter que ser provados, né? A CPI agora passa para um novo estágio, porque agora ele tem material que precisa ser comprovado a partir dos elementos que o hacker denunciou. Mas uma vez comprovando o que foi dito, né, considerando que o que foi dito é verdadeiro, é extremamente grave, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista jurídico. E eu queria saber do senhor, o senhor falou nessa nova fase, né? Qual que é o desafio dessa nova fase? É porque a CPI agora vai precisar buscar elementos de prova para apresentar, ao final, um relatório cujo Ministério Público deve dar seguimento a toda essa investigação. Porque lembre-se que a CPI ela é um ato atípico do Poder Legislativo. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, da natureza do Poder Legislativo, é um instituto que vem do direito parlamentar britânico, não é? Que foi incorporado às nossas constituições e, portanto, o Poder Legislativo, para investigar uma denúncia, né? Uma situação de malversação, é um instrumento político, inclusive da minoria. Contra governos, né? Sempre foi utilizado dessa forma. E, nesse momento, é uma CPI surpreendente, porque uma CPI que foi construída principalmente por uma base parlamentar do antigo governo e que o atual governo, me parece, vai utilizar para denunciar o governo anterior, principalmente agora o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor falou no ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica a situação de Jair Bolsonaro diante dessas denúncias? Fica extremamente prejudicado a sua imagem, né? Porque agora, veja só, desde a época de Maquiavel, que a ciência política trabalha com a máxima de que o político ele não precisa ser só honesto, ele tem que passar honestidade, ele tem que passar integridade. E o que foi denunciado hoje pelo hacker Delgatti é um crime de lesa pátria, uma tentativa de fraude eleitoral, tentativa de demover as pessoas, não é, da credibilidade das urnas eletrônicas e, portanto, atentar contra o sistema eleitoral. Então, agora nós temos material, quer dizer, a CPI, perdão, tem material suficiente para uma investigação e caberá ao Ministério Público receber essa documentação ao final da CPI com elementos de prova que a CPI agora deve perseguir para que, então, indicie o presidente da República e, consequentemente, haja uma investigação que pode, inclusive, no âmbito agora da investigação, porque ele não é mais presidente da República, ele será investigado como um cidadão comum, né? Evidentemente que a partir dos atos que ele praticou no ano passado. O senhor acha que ele deve ser ouvido pela CPI, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito que agora o interesse dele, né? O ex-presidente deveria ter o interesse público de esclarecer tudo que foi, digamos assim, apresentado, né? Tudo que foi colocado no seu nome. Eu acho difícil que ele aceite um convite, eu acho difícil que ele venha depor, mas deveria, numa condição normal, né, de democracia, o presidente deveria não só, ex-presidente, não só se dispor a ir, como ser convocado e prestar esse serviço à sociedade, porque o interesse agora é público, não é o interesse de partidos ou de candidatos, agora é o interesse da sociedade saber se realmente ele participou de todas essas tentativas de fraude, porque são elementos indiciatórios muito graves, né? Prometeu indulto ao hacker, não é? Se viesse conseguir prejudicar a dignidade das urnas, então é tudo muito grave. Se isso for comprovado, o ex-presidente pode ser indiciado? Sem dúvida, praticou crimes contra o sistema fraude eleitoral. Então, você tentou demover a sociedade, né, de que o sistema eleitoral era legítimo, né, e, portanto, você atentou contra a dignidade das eleições. Isso constitui fraude eleitoral e, consequentemente, ele vai responder por isso, se for comprovado, naturalmente.